Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. Bem-vindos a mais um Mesa Crítica, um programa de entrevista semanal realizado entre as parcerias do site Cada Minuto e Página 181. E o nosso tema de hoje é Carnaval. Então ninguém melhor do que ele para falar aí sobre Carnaval. Ele é presidente, diretor da Liga Carnavalesca aqui de Maceió, Edberto Ticianelli. Edberto, bem-vindo. E o nosso tema é Carnaval. Vamos começar aí de antigamente, aqueles carnavais de outrora, da década de 70, Décio Lopes. Carnaval, época de ouro, Ticianelli? O carnaval, na realidade, ele viveu os seus melhores momentos na década de 30, 40 e 50. Foi aí onde a gente teve, né, o carnaval mais mobilizado, porque se você analisar historicamente o que é a experiência do carnaval no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco e na área de influência de Pernambuco, a presença do carnaval popular, o carnaval de rua, ele tem início ainda na primeira década do século XX. Ele vai crescendo lentamente. Aqui nós tivemos a importância e a influência do Major Bonifácio, que ele vai pontificar nos anos 20. E nos anos 30 há toda uma revolução em torno disso, com a formação da sociedade pernambucana do frevo, seminários, simpósios. É o Brasil reafirmando sua identidade, valorizando sua negritude, seu lado índio. Ou seja, essa cultura, de certa forma, foi sendo apropriada. Inclusive, já em 35, em Recife, se pensava sobre o turismo, a partir do frevo. Então, o frevo passa a ter uma importância regional, como uma marca da nossa cultura. E ele chega ao Rio de Janeiro, ele vai aparecer com mais força no Rio em 1945, quando a orquestra de Severino Araújo percorre o Brasil e depois fica no Rio, na Rádio Tupi. Mas em Alagoas, a partir dos anos 30, nós já temos essa influência do Major Bonifácio, do carnaval popular que ele vinha construindo. Então, nos anos 30, 40 e 50, a gente tem um período que é considerado o período de ouro do nosso carnaval. E nos anos 60 já começa um certo declínio, há mudanças culturais importantes no mundo, né, da juventude, dos clubes, que deixam de ser aquele papel aglutinador da sociedade. A juventude vai para a rua com o movimento hippie, se quebra aquela relação familiar tradicional. Tudo isso vai influenciar o carnaval. O carnaval ele começa a ser alterado a partir daí. Em Alagoas, a partir dos anos 60, nós tivemos a importância de uma pessoa aqui, que foi fundamental, porque era um radialista, né, o Décio Lopes, e ele como pernambucano e não só amante do frevo, mas inclusive compositor e cantor, ele ajuda, ele contribui a que o frevo tenha uma maior longevidade, ou seja, ele permaneça mais presente nos carnavais. Mas no resto do Brasil ele vai perdendo espaço. Em Pernambuco, ele sobrevive como uma peça da cultura pernambucana, inclusive o ano todo, por isso é que ele sobrevive, né? Em torno do turismo, apresentações em hotéis, em aeroporto. Então, nós aqui em Maceió vivemos um pouco dessa tradição da presença do frevo, dos nossos carnavais, e agradecemos muito ao Edécio por ter prolongado essa vida, mas é uma luta de resistência, né? Outros ritmos estão surgindo, estão aparecendo com o apoio, inclusive, de um espaço de mídia grande e começam a alterar essa tradição. Mas o carnaval, enquanto carnaval, que não tem exatamente um ritmo definido, ele permanece forte, ele permanece como um momento
de descontração, de alegria, de descompromisso com a ordem, como é a sua origem. Aqui em Alagoas, em Maceió principalmente, era muito forte, como o senhor falou, tradição familiar, as famílias saíam inteiras, o Rei Momo ele percorria o centro ali da capital, aqui de Maceió, e depois voltava para a praia. Isso, com o tempo, foi ficando mais difícil, foi esquecendo, e a gente passou a ter outro formato do carnaval tradicional, como a gente via. Verdade. Essa história dos cortejos, né, do cordão, ela é presente nos carnavais antigos ainda, no tempo do Entrudo, né, lá em 1800 e alguma coisa, já existiam esses cordões que vinham principalmente dos segmentos mais populares, dos terreiros, né, da cultura afro. Mas aqui em Maceió, no final do século XIX, início do século XX, por exemplo, o Clube Fênix Alagoana, que tinha sua sede na rua Barão de Jaraguá, ele percorria ali o que seria o aterro de Jaraguá, hoje a Avenida da Paz, até a cidade, né, e com um cortejo. Então a classe média fazia um carnaval um pouco elitizado, mas de rua. Depois que o carnaval popular foi dominando, essa classe média ela foi ficando só no clube. E ela ia para a rua no chamado corso, que é uma expressão que surgiu aí nos anos 20, principalmente no Rio de Janeiro, né? Uma expressão de tá ligada a passeio, né? Já existia na Europa e utilizada fora do carnaval, inclusive, né? No Rio de Janeiro, o ato de passear no final da tarde pela praia com os carros, que era uma novidade, né? Era chamado vai para o corso. Isso foi trazido para o carnaval, e aqui em Maceió, então, a classe média ia para a rua no corso, voltava para casa, tomava um banho e ia para o clube. E o carnaval de rua mesmo, ele é realizado em torno de palanques, pobremente armados, com uma orquestra pequena, né? Ali na Rua do Comércio, na Praça dos Martírios, na Ponta Grossa, no Bebedouro, na Lucena Maranhão, que era a antiga Praça Bonifácio Silveira. E o carnaval então foi diminuindo, até que nos anos 80 ele reaparece com outra cara, né? Ele reaparece com outra formação. Já não é o carnaval popular de rua, é a classe média na rua, o clube, como se o clube tivesse ido para a rua. E a experiência baiana é uma experiência interessante, né? Porque a história da corda parece que garante essa história do clube na rua, né? E assim nós tivemos uma retomada aqui com Pecinhas em 83, Filhinho da Mamãe também, acho que foi desse período, né? Que não era exatamente um bloco, era um cortejo teatral, épico, carnavalesco, né? Como diz o Ronaldo Andrade. E depois veio o Menino da Albânia, em 85, que aí sim, com o Menino da Albânia ficou claramente o bloco com o trio elétrico, tocando frevo, mas com abadá, quer dizer, a experiência baiana interferindo em Alagoas. Mas a presença do frevo era garantida. A partir de 85, então, acontece uma retomada, lentamente, as prévias carnavalescas se retomam, depois evolui para o Maceió Fest, né? E aí vem o Jaraguá Folia, e lá na Pajuçara continua o percurso com Pecinhas, desde 83, com Turma da Rolinha, e surge o Pinto, uma novidade interessante, porque traz um segmento de classe média importante para a rua, que estava afastado. Então o carnaval ele tem essa vitalidade, né? Então, mas é importante compreender que não é o mesmo carnaval, né? Ele passou por mudanças importantes, estruturais, mas permanece a história de que nós temos um momento de descontração, de alegria, e mantendo essa essência do carnaval, que é esse descompromisso com a ordem, né? Os clubes eram bastante frequentados. Fênix, eu lembro que a Portuguesa tinha aquelas matinês para as crianças até um certo horário e voltava, por volta das 8 horas da noite, o frevo pesado para os adultos. Mas foi um período, não sei se curto, Ticianelli, ou esse período ele atingiu década. Não, a Fênix era o principal clube de carnaval em 1890, por exemplo, 1910. Durante muitas décadas a Fênix foi o principal clube. Depois surgiu o Tênis Clube, o Iate Clube já nos anos 50, o Alagoinha, a Portuguesa, mas tinha outros clubes. A Aliança Familiar, pouca gente conhece, era ali no mercado, em frente à padaria Rio Branco. Existiam outros clubes nos bairros. Então a tradição de clubes é muito forte, inclusive clubes populares também. E eles permaneceram até os anos 60, principalmente até os anos 60. Depois eles entraram em declínio e hoje sobrevive com muito esforço, graças à abnegação de alguns presidentes do clube, ou comodoros, como do Iate, como o Assis, da Pênis, do Tênis, são os que sobrevivem nessa maré contrária à existência de clubes, com a finalidade anterior que ele tinha historicamente.
A gente vai dar uma pausa, fazer uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com essas questões aí do Maceió Fest até o Jaraguá Folia, como a gente curte hoje o Jaraguá Folia, que é uma das grandes atrações aqui do Carnaval em Maceió. A gente volta já. Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty.